dos sétimos anos, tudo bem? Tudo em ordem? Preparados para a aula número 12 de matemática aqui comigo, professor Diogo, solicitando novamente a licença no compartilhamento dos nossos espaços aí pela tela da sua TV, né? Junto com os seus familiares, na organização do seu material, na nossa próxima proposta de hoje? Tudo certo? Tudo em ordem? Acompanhe comigo qual vai ser o nosso tema da matemática dialogada e registrada que nós teremos aqui hoje. Veja só. Situações de multiplicação com números racionais. Aula número 2 deste tema, né? Veja só. Os objetivos que nós iremos cumprir hoje são os seguintes: explorar a multiplicação a partir de situações problema contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo no conjunto dos números racionais. Perceba que nós já fizemos um passeio analítico aqui. Primeiro, para a operação da adição. Depois, para a operação da subtração. E agora nós estamos caracterizando aqui as ideias da operação da multiplicação. Soma de parcelas iguais. Raciocínio combinatório, fazendo referência a aulas anteriores. Formação retangular. E o raciocínio proporcional, que foi tema da nossa última aula, discutida aqui com as receitas, lembra-se? Veja só. Agora, nós vamos continuar explorando a ideia multiplicativa em diferentes outras situações que nós utilizamos e muitas vezes nem se percebe. Como que nós vamos caracterizar e representar matematicamente estas ideias? Veja comigo. Mas antes, nós precisamos nos organizar, certo? E nós precisamos inicialmente do seu caderno de matemática, uma caneta azul ou preta, lápis e borracha. Tempo para que você possa se organizar. Vamos adentrar agora a primeira situação no campo das ideias multiplicativas. Veja comigo. Olha lá. Observe a ilustração e responda, né? Você terá de dar 8 voltas nesta pista. Pista circular de 600 metros de comprimento. Então pense comigo. Se uma volta nesta pista, uma volta completa, são 600 metros, né, de comprimento, 8 voltas, quantos metros serão? Atenção ao que é lhe questionado. Metros? Mas a sua pergunta está em quilômetros. Quantos quilômetros o rapaz percorrerá? E agora, como que nós podemos registrar e desenvolver essa conversão de unidades de medida de comprimento? Tempo para que você possa registrar e calcular.
E aí? Quantos metros ao todo o rapaz percorre? Aliás, atenção à sua proposta. Quantos quilômetros ao todo o rapaz percorrerá? Acompanhe comigo neste desenvolvimento. Perceba novamente os detalhes importantes da sua imagem. Veja, você terá de dar 8 voltas nessa pista. Placa informativa da pista. Pista circular de 600 metros de comprimento. Se uma volta completa são 600 metros, 8 voltas que o rapaz dará, quantos metros ele terá percorrido? Acompanhe comigo nesse raciocínio, veja. Determina-se o óctuplo. Óctuplo faz referência a 8 voltas, ou seja, 8 vezes o percurso completo realizado pelo rapaz, tá? Da distância que corresponde a uma volta, ou seja, 8 vezes 600 metros, você terá 4.800 metros. Mas você precisa caracterizar esta unidade de medida de comprimento em quilômetros. Realizemos a conversão. Veja só. Sabemos que 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Estabelecemos o seguinte processo. Veja só. 4.800 metros corresponde a 4.000 metros, lembre-se, 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro. Se nós temos 4.000 metros, 4 quilômetros inteiros e 800 metros, né? Então veja só, como 1.000 metros corresponde a 1 quilômetro, nós temos lá 4 quilômetros, equivalente aos 4.000 metros, né? Mais 800 metros. Como que nós vamos converter os 800 metros para quilômetros na composição desta unidade de medida? Acompanhe comigo, veja só. Perceba que 100 metros corresponde a 1/10 de quilômetro, ou seja, 1/10 de quilômetro, tanto representado na forma racional fracionária, quanto na forma racional decimal. 200 metros, 2/10 de quilômetro. 300 metros, 3/10 de quilômetro. 400 metros, 4/10 de quilômetro. E assim por diante. De forma semelhante, se você tem 800 metros, você terá 8/10 de quilômetro. 4 quilômetros inteiros adicionado com 8/10 de quilômetro, você vai ter aqui 4 quilômetros e 800 metros de percurso, ou seja, 4 quilômetros e 8/10 de quilômetro o rapaz percorreu, dando as 8 voltas completas na pista circular. Certo? Me acompanha no desenvolvimento deste raciocínio proporcional? Tudo bem? Registrado na organização impecável do seu caderno na aula de hoje? Acompanhe comigo a próxima ideia. Veja. Situação número 1. Guto e Gabi na Terra dos Gigantes. Hoje na escola, o professor tirou a medida da minha altura. Ele disse que eu estou com 90 centímetros. Sabe o que mais ele disse? Que ainda posso crescer o dobro. Guto, com quanto eu vou ficar de altura? Olha lá. O dobro de 90 centímetros são 90 centímetros multiplicado por 2, que é igual a 1 metro e 80 centímetros. Ou seja, 1 metro e 8/10 do metro. Tá? Se o professor estiver certo, vou chegar a 1,80 m, né? Perceba o vocabulário popular, né? 1,80 m, 1,08 m do metro. Ou ainda, simplesmente no vocabulário padrão, 1,80 m, que é um modo comum, como a gente diz, a respeito de medidas de comprimento, neste caso a altura, tá? O Ivo está com 54 centímetros. Quando ele crescer 1,5 vezes, quanto vai estar medindo? E agora, como que nós vamos desenvolver esse processo? Veja, o Ivo está com 54 centímetros. Quando ele crescer 1,5 vezes, quanto vai estar medindo? Estabeleça o raciocínio multiplicativo aqui junto comigo. Olha só. Com isso tem-se 1,5 vezes multiplicado pela altura que ele tem hoje, 54 centímetros. Ou seja, 54 centésimos
do metro. 54 centésimos, bastante sugestivo para você. Isso significa que você vai poder escrever 54 centésimos. Da mesma forma, para 1,5. 1 inteiro e 5 décimos, ou seja, 15 décimos estabelecido aqui. Retomando a ideia de multiplicação de números racionais fracionários, realize a multiplicação aí. 15 vezes 54 e 10 vezes o 100. Tempo para que você possa desenvolver. Desenvolve comigo esta multiplicação passo por passo para nós caracterizarmos aquilo que você já fez o registro no teu caderno. Veja só, nós temos lá nos numeradores 15 vezes 54. Então caracterize aqui comigo, ó. 54 nós vamos multiplicar por 15. Realizando esta multiplicação, perceba que primeiro nós vamos realizar a multiplicação com as 5 unidades do número. 5 unidades vezes 4, nós teremos aqui 20 unidades e isso corresponde a 2 dezenas. A ordem superior na composição de sua multiplicação, certo? 5 vezes 5, 25, com 2 nós vamos ter aqui 27. Terminada a multiplicação com as unidades, né? Perceba que, retomando o significado da aula anterior, nós não colocamos nada mais nas unidades e você tem 3 formas de fazer essa representação na operação. Deixar em branco, colocar um algarismo zero ou, como eu já te sugeri, colocar um sinal de mais aqui. Agora nós vamos multiplicar com o algarismo das dezenas, registrando a partir da ordem das dezenas. Tudo bem? Então veja só, retomando a ideia da multiplicação também, você já sabe que uma vez qualquer valor, qualquer número, é ele mesmo. Então, uma vez o 4, você vai ter aqui 4. Uma vez o 5, você vai ter aqui 5. Realizando a operação da adição, nós vamos ter aqui 0 unidades, 7 dezenas com 4 serão 11 dezenas, ou seja, uma dezena e uma centena, tudo bem? Uma centena com 2 com 5, você terá aqui 8, tá? 8 centenas, resultado da multiplicação, 810, certo? Desenvolvendo lá no teu... Na tua tela, desculpe, olha lá, multiplicação que você vai ter no denominador 10 vezes o 100
Perceba a quantidade de zeros que nós caracterizamos aqui. 1, 2, 3. 10 vezes 100. No denominador você vai ter 1000. Né? Diante disso, 15 vezes 54. 54 vezes 15 no desenvolvimento da multiplicação. Você terá aqui 810 milésimos. Perceba aqui comigo. 3 zeros, 3 casas decimais. Né? E agora, depois que o Ivo crescer 1,5 além dos 54 centímetros, quantos centímetros ele terá? Ainda perceba que este 81 centésimos, ou ainda 810 milésimos, que nós estamos lendo aqui, nós teremos lá 810 milésimos, nada mais é do que 81 centésimos do metro, ou seja, 81 centímetros, correspondente a 1,5 com relação ao crescimento em termos de altura do Ivo, tá? Olha lá, logo ele medirá 81 centésimos do metro, ou seja, 81 centímetros. Tudo bem? Me acompanha nessa proposta? Desenvolvemos o mesmo raciocínio agora. Veja, um automóvel percorre, em geral, 8 km e 300 metros com 1 litro de combustível e vem equipado com um tanque com capacidade de 52 litros. Supondo que o tanque de combustível, esteja cheio, este automóvel pode realizar o percurso de uma viagem de 480 km sem abastecer. Então perceba o raciocínio proporcional, ou seja, multiplicativo que a gente tem aqui. Veja, se ele percorre 8 km e 300 metros com 1 litro de combustível, quantos quilômetros ele vai percorrer com o tanque cheio de 52 litros? Será que ele pode executar uma viagem que corresponde à distância de 480 quilômetros? Ou não? Vai precisar parar para abastecer? Tempo para que você possa registrar e calcular. E aí, tudo certo? Ele completa a viagem de 480 quilômetros sem precisar abastecer, ou ele vai ter que abastecer? E aí, tanque de gasolina cheio foi o suficiente nestas condições? Acompanhe comigo, veja. Desenvolvendo o raciocínio proporcional. Analise. Olha lá.
1 litro de gasolina deste tanque, ele percorre 8 km e 300 metros. 2 litros, ele percorre 2 vezes essa distância. 2 vezes 8 km e 300 metros. Com 3 litros, 3 vezes 8 km e 300 metros. Esta é a constituição e o significado do raciocínio proporcional. Mas veja, nós temos o tanque cheio de gasolina com 52 litros. Quantos quilômetros ele poderá percorrer? 52 vezes 8 quilômetros e 300 metros. Vamos desenvolver essa multiplicação. Olha só. 52 multiplicado por 8 inteiros e 3 décimos. No contexto, 52 litros multiplicados por 8 km e 300 metros para cada litro em termos de percurso nesta relação proporcional, certo? Olha lá, 52 inteiros nada mais é do que 52 sobre 1. 8 km e 300 metros nada mais é do que 83 décimos de quilômetro. Realizando a multiplicação, observe, 52 multiplicado por 83. Desenvolve junto comigo aqui. Veja só, nós vamos ter aqui 83, nós vamos multiplicar por 52. A partir do resultado desta multiplicação, você já vai identificar se ele consegue desenvolver o percurso de 480 km sem abastecer ou precisa abastecer para concluir a sua viagem. Veja comigo. Multiplicando primeiramente as unidades, 2 vezes o 3, você terá 6. 2 vezes o 8, você terá 16. Terminada a multiplicação com as unidades, vamos sinalizar aqui com o sinal de mais e partimos a multiplicação agora das dezenas, ordem superior. Então temos lá, 5 vezes o 3, teremos aqui 15 dezenas, ou seja, 5 dezenas e 1 centena. Atenção aqui, 5 vezes o 8, 40 adicionado com 1, você vai ter aqui 41. Realizando a operação da adição, observe comigo. Você vai ter aqui 6 unidades. 6 com 5 dezenas. Você terá 11 dezenas, que corresponde a 1 dezena e 1 centena. 1 com 1 centena, você terá aqui 3, né? E aqui você terá 4. Ou seja, 4.316. 4.316, realize comigo agora essa percepção na tela. Veja só, 4.316 décimos. Veja comigo. Se são décimos, 0, precisamos de uma casa decimal, ou seja, 431 quilômetros e 600 metros. Veja comigo agora se este automóvel consegue ou não consegue percorrer, né, esta viagem por completo com o tanque de gasolina cheio. Olha lá. Assim, perceba que o automóvel não consegue completar o percurso total da viagem sem abastecer. Com isso, atenção ao detalhe desta operação. O automóvel com o tanque cheio, ele percorre o máximo de 431 quilômetros e 600 metros. Mas a sua viagem, para estar completa, é necessário que ele percorra 480 quilômetros. E agora, quantos quilômetros estão faltando para que ele percorra? Já está sinalizado para você que ele vai precisar abastecer durante o percurso, né? Quantos quilômetros estão faltando aqui para que ele percorra com o novo abastecimento do veículo? Acompanhe comigo. Veja, nós vamos ter aqui 480 quilômetros menos 431 quilômetros com 600 metros. Perceba a característica e posicionamento da vírgula, porque nós vamos subtrair grandezas de mesma espécie. Naturalmente, você coloca aqui a vírgula na mesma posição, tá? E por que é que nós estamos subtraindo, Diogo? Porque, veja, pode percorrer 431 quilômetros e 600 metros, mais 431 quilômetros e 600 metros.
né? Precisa executar a viagem de 480 quilômetros, né? Mas veja só, quanto estão faltando após o novo abastecimento? Esse é o contexto do sinal de menos que aparece aqui para você. Diante disso, organize comigo a sua subtração. Complete com 0 a casa decimal que não está aparecendo, porque ler 480 quilômetros é a mesma coisa que ler 480 quilômetros e 0 décimo. Realizando a operação da subtração, veja comigo, olha só. 0 décimo menos 6 não é possível. Vamos ter que aplicar o recurso da operação da subtração. Então, das 8 dezenas, que ficam 7, trocamos para 10 unidades. As 10 unidades que estão aparecendo aqui para você. As 10 unidades que estão aparecendo aqui para você ficam 9 e trocamos para 10 décimos. Agora sim podemos realizar a subtração. 10 décimos menos 6, teremos aqui 4. Naturalmente, a posição da vírgula na mesma posição, né? 9 unidades menos 1, teremos aqui 8. 7 dezenas menos 3, teremos aqui 4. E 4 centenas menos 4, 0. Ou seja, falta ainda para o automóvel percorrer 48 quilômetros e 400 metros. Ou seja, 48 quilômetros e 4 décimos de quilômetro, tá? Olha lá, o sinal de menos nessa situação indica o que falta. Este é o motivo pelo qual ele vai sim precisar abastecer durante o percurso. Veja, menos 48 quilômetros e 400 metros, ou seja, ainda faltam percorrer outros 48 quilômetros e 400 metros. Tudo bem? Tudo certo? Tudo em ordem com relação a essa proposta que você acompanha no desenvolvimento aqui comigo? Já adentramos diretamente na próxima. Observe. Mateus tem 4 dívidas que comprometem, cada uma delas, 2/15 de seus futuros salários. Comecemos a analisar. O salário está dividido em 15 partes. 2 estão comprometidas para cada uma das dívidas do Mateus, tá? Ao mesmo tempo, Marcos tem 5 dívidas que comprometem cada uma 3/30 de seus futuros salários. Da mesma forma, analise comigo. O salário do Marcos está dividido em 30 partes e 3 delas estão comprometidas com cada uma das 5 dívidas. A expressão cada uma caracteriza para você o raciocínio proporcional. As dívidas de Mateus são 4. Precisamos multiplicar a parte do salário comprometida por 4. As dívidas de Marcos são 5. Precisamos multiplicar a parte comprometida do salário dele por 5. Pergunta-se para você, tendo que os salários são os mesmos, né? Pois eles trabalham e executam a mesma função na mesma empresa. Qual deles deve mais? E agora? Quem está devendo mais com relação ao comprometimento dos salários e com relação ao número de dívidas que eles têm? É o Mateus ou é o Marcos? Tempo para que você possa desenvolver e registrar.
E aí, qual dos dois colegas nossos deve mais? O Matheus ou o Marcos? Acompanhe comigo. Ó, Matheus tem 4 dívidas que comprometem, cada uma, 2/15 de seus futuros salários. Ao mesmo tempo, Marcos tem 5 dívidas que comprometem, cada uma, 3/30 de seus futuros salários, sendo os mesmos de Matheus, pois trabalham na mesma empresa. Perceba que o salário é o mesmo. Então, o detalhe que nós precisamos prestar atenção aqui é: como que nós vamos estabelecer um comparativo se eles estão divididos em quantidades diferentes de partes? O salário de Matheus está dividido em 15 partes. O salário de Marcos está dividido em 30. Como comparar? Perceba que nós já temos que utilizar aqui um raciocínio tão discutido, né? Tão discutido entre nós aqui, que são as frações equivalentes. Perceba. Qual deles deve mais? Organize comigo esse processo de resolução. Matheus tem 4 dívidas que comprometem 2 partes de 15 do salário cada. Isso significa, se ele tem 4 dívidas, 4 vezes 2/15. O que isso significa? Representação na forma racional fracionária, ou seja, 4 sobre 1, que multiplica 2/15. 4 vezes o 2, teremos 8 partes comprometidas do salário dividido em 15, especificamente de Matheus, tá? E o Marcos? 5 dívidas que comprometem 2/15 do salário cada, tá? Veja só. 5 que vai multiplicar 3/30, ou seja, 5 vezes 3, com o mesmo raciocínio, 15 partes de 30 do salário de Marcos comprometidos. Perceba que eles trabalham na mesma empresa e recebem o mesmo salário, né? Com a divisão em quantidades diferentes de partes, como comparar? Precisamos do recurso das frações equivalentes. Observe, perceba que 8/15 é o mesmo que afirmar 16/30, né? Dobramos os valores. Agora o salário está dividido em 30 partes e 16 comprometidas. Olhe lá. Perceba que você tem aqui Matheus com o salário comprometido em 16 partes de 30 de seus futuros salários, com as dívidas, e Marcos tem o comprometimento com 15 partes das mesmas 30, uma vez que eles recebem o mesmo salário. Diante disso, 16 partes de 30, 15 partes de 30. Com o recurso das frações equivalentes, podemos estabelecer o comparativo. Quem deve mais? Veja só, com os números racionais negativos, porque se trata de dívidas, o raciocínio é o mesmo. Perceba como que nós podemos registrar. Veja, olha lá. Matheus, 4 dívidas de 2/15, temos lá 4 vezes 2/15, negativos porque expressam dívidas. Caracterizamos como menos 8/15, e isso corresponde à equivalência de menos 16/30. Salário dividido em 30 partes, 16 partes comprometidas com a dívida. Para o Marcos, 5 vezes 3 partes do salário dividido em 30, multiplicamos por 5, negativo porque se trata de uma dívida. Olha lá, 15 partes comprometidas de um salário de 30. Note que menos 16/30 é menor que menos 15/30. Isto é, o menor valor significa a maior dívida. Então, quem deve mais? Quem deve mais é o Matheus. Tem a maior parte de seu salário comprometida. Tudo bem? Tudo em ordem?
E o que nos diz a próxima situação? Veja, olha lá. Em um mapa, cada 1 centímetro equivale a 5 inteiros e 1/4 de quilômetro, ou seja, 5 quilômetros e 1/4 de quilômetro. Nesse mapa, a distância entre Serra Azul e Paraíso é de 12 centímetros. Ora, se 1 centímetro corresponde a 5 quilômetros e 1/4 de quilômetro, 12 centímetros corresponderão a qual distância real? Atenção à pergunta. Qual é a distância real em quilômetros entre essas duas cidades? Agora, você concorda comigo que ficou simples de você desenvolver esse raciocínio proporcional, correto? Tempo para você. E aí, tudo certo? Descobriu qual é a distância real entre essas duas cidades no mapa? Acompanhe comigo o modelo matemático que nós vamos caracterizar aqui agora. Veja, 1 centímetro no mapa corresponde a 5 quilômetros e 1/4 de quilômetro. Se a distância no mapa entre essas duas cidades corresponde a 12 centímetros, qual é a distância real? Nós vamos utilizar o raciocínio proporcional e desenvolver a multiplicação de 12 vezes os 5 quilômetros e 1/4 de quilômetro. Olha lá! 12 vezes 5 quilômetros inteiros e também 12 vezes 1/4 de quilômetro. Veja comigo. 12 vezes o 5 somado com 12 vezes, ou seja, 12 sobre 1, ou 1/4 de quilômetro. Parte por parte, observe. 12 vezes 5, você terá 60 quilômetros. E 12 vezes 1/4 de quilômetro, 12 quartos. Perceba que 12 quartos caracteriza para você uma fração aparente. Fração aparente representa um número que é inteiro. Veja, ler 12 quartos é a mesma coisa que afirmar 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4, você terá exatamente 3. Ao todo, qual é a distância real entre essas duas cidades? 60 quilômetros com 3, você vai ter ao todo 63 quilômetros nesta relação proporcional. Me acompanha nessa proposta? Sim ou não? Tudo certo? Tudo registrado? Olha a próxima que nós vamos caracterizar aqui, a retomada das regras de sinais. Veja, retomando as regras de sinais para a operação da multiplicação. Sinais iguais positivo e sinais diferentes negativo, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Olha a primeira coluna que aparece aqui para você. Menos 2 que multiplica menos meio, mais 4 que multiplica menos meio, menos 3 que multiplica mais 1/3 e mais 8 que multiplica mais 1/4. Quais são os devidos resultados inteiros que cada multiplicação dessa terá? Resultados que na multiplicação você chama de produto. Tempo para você.
no desenvolvimento dessa proposta? Verifique comigo na finalização deste assunto. Olha só, você tem aqui menos 2 inteiros que multiplica menos meio. Perceba, sinais iguais, resultado positivo para você. Então você só vai poder relacionar o item A com a terceira ou a quarta opção da segunda coluna, certo? Agora, se você multiplica 2 metades, 2 vezes meio, você vai ter um inteiro. Estabelecendo a relação, na terceira linha da segunda coluna, correspondemos ao item A. Tudo bem? Olha a letra B. Mais 4 que multiplica menos meio, ou seja, sinais diferentes, resultado negativo. Só podemos estabelecer a relação com a primeira linha ou a segunda linha da segunda coluna. Perceba, 4 metades. Sinais diferentes negativo, você vai ter aqui a primeira opção correspondendo ao item B, certo? Próxima. Menos 3 inteiros que multiplica mais 1 terço. Então veja, 3 que multiplica 1 no numerador 3. 3 divididos por 3 também é uma fração aparente e corresponde a 1 inteiro, certo? Olha lá, se os sinais são diferentes, você vai ter o inteiro negativo, correspondendo o item C. E logicamente para o item D, 8 vezes o valor 1/4, né? Mais 8 que multiplica mais 1/4, você vai ter aqui 8/4, correspondendo também a uma fração aparente. Realizando a operação da divisão, a quarta parte de 8, você terá lá 2 inteiros, certo? Porque sinais iguais, resultado será positivo na retomada das regras e sinais para a multiplicação. Tudo bem? Acompanhe comigo o fechamento da proposta de hoje. Olha só, aprendemos hoje a extensão da operação da multiplicação aplicada em situações problemas contextualizadas, relacionadas a ideias do campo multiplicativo nas diferentes representações do conjunto dos números racionais. Muito obrigado pela atenção de todos. Capriche, caderno impecável, estudo diário e rotineiro, cuidando-se, preservando-se e prevenindo-se. Até a próxima. Tchau!